Depois que eu comecei a produzir esse podcast com o intuito de compartilhar o que eu vivo e o que vejo, eu passei a conhecer pessoas parecidas comigo, que assim como eu têm suas histórias para contar e seus dramas. Não que eu não tenha conhecido gente assim antes, mas agora, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer gente de outros lugares, de Osasco, Capão Redondo, de outros estados e etc. Cada um com seu meio diferente de se expressar, com textos no Medium, com um canal no YouTube, com um podcast, enfim. Eles, assim como eu, só querem passar sua própria visão de mundo e que o máximo de pessoas possíveis possam conhecer. Pensando nisso, eu pensei em começar uma espécie de novo quadro aqui no podcast Resenha com o Feb. Se eu digo que esse é o podcast mais periferia que qualquer um vai ouvir, eu tenho que colocar em voga por aqui outras pessoas que também vivem o que é ser um periférico desde sempre. Então, com esse episódio, eu inauguro esse novo quadro chamado Histórias de Várias Áreas, em que eu recito textos e histórias de gente que nem nós, de vários cantos, não importa da onde. Dependendo da aceitação de quem ouvir e se gostarem da ideia, eu penso qual será a periodicidade em que eu vou postar episódios desse tipo, certo? O escritor do texto que você vai ouvir nos próximos minutos é o André Nascimento, morador do Capão Redondo, lá no extremo sul da capital paulista, e eu conheci ele lá no grupo dos funkeiros cults, quando ele postou um dos seus textos. Quem quiser conhecer ele um pouco melhor, é só dar um ligue lá no Instagram dele, no @magro011, demorou? Sem mais muita enrolação, eu quero pedir para você me seguir também nas minhas redes sociais, no Instagram, @fotosdofebem, e no Twitter, @tweetsdofebem. Por favor, compartilhe esse episódio se puder para chegar em mais gente. Conto com você, tamo junto. Capão Redondo. Vida estupidamente simples. Na escola, meses com a mesma roupa. Imagem totalmente descartável, só o osso. Região torácica tão harmônica quanto Beethoven tocado por Felipe Neto. Cometia bullying sem nem saber o que era isso, já que na favela você zoa para não ser zoado. Quem alopra mais, chora menos. Na adolescência, quem bate mais, chora menos. E se chegar em casa chorando, é espancado dobrado. É engraçado você já ser espancado pela vida e depois por quem te ama. Hematomas somem, marcas no coração não. Na quebrada existem dois tipos de agressão entre nós: as físicas e as mentais. A primeira por soco, faca e arma. A segunda por grito, ameaça e sobrevivência. Casa simples. De um lado, vizinhos em que a mãe espancava os filhos das duas formas. Do outro, um pai que criava os 3 filhos sozinho, vivendo dopado a remédios prescritos por ele mesmo. Os moleque acordavam e iam dormir escutando Facção Central. Apesar de terem crescido e com mais consciência política do que 95% dos alunos do Mackenzie ou PUC, não faz bem para uma criança tanto ódio. Não para uma criança normal, pois nós somos adultos desde os 6 anos, alguns casos 5. No portão de casa temos folhetos do mercadinho da região contendo promoções para culinárias que temos direito. Arroz, feijão, fígado, pé de galinha e suco em pó. Todos na promoção, que maravilha! Minha tia compartilhava copo de molho de tomate de metal com as vizinhas para que elas pudessem tomar café. A casa dela era suspensa em colunas feitas a olho, sobre um rio que por sinal entrava na minha casa sem pedir quando chovia. A irmã dela tem um filho deficiente, que foi rejeitado no útero até os 7 meses. E quando não dava mais para esconder ou abortar, nasceu. Nasceu com um retardo mental e largado na mão de um e outro. A minha tia não sabe quem é o pai, e se apaixonou por outro cara, com quem teve mais 2 filhas. O cara chegava bêbado e espancando ela em casa. Ainda bem que ela terminou com ele, mas voltou. Isso aconteceu 12 vezes, e não é uma hipérbole. Minha mãe teve tuberculose. Passou de 70 quilos a 45 quilos em um mês. As irmãs tinham medo de ir em casa ajudar ela a fazer as coisas. Afinal, vai que elas se contaminassem também. Não julgo, pois aqui todos querem sobreviver. Meu pai fazia trabalho de 10 pessoas. Ainda bem que tinha saúde para isso. Isso até cair de uma árvore trabalhando e quase ficar paraplégico. Afastado pela caixa alguns meses. Só ele trabalhava em casa. Eu tinha 10 anos. A chuva continuava entrando em casa sem pedir e levando tudo, mesmo sem termos nada. Eu não queria mais viver com 10 anos de idade.
Eu saía para ir estudar e tinha corpos estirados no meu portão, abatidos 10 minutos antes de eu sair, a 10 tiros. Eu via coisas que pessoas da minha idade não viam e, mais que isso, enxergava além das demais crianças. Não pode ser normal uma criança ver um corpo baleado, achar normal e não ter medo. Eu cresci sem medo de nada, exceto a solidão. Acho que Deus também não tem medo de ser só, por isso criou o paraíso, que hoje é a faixa de Gaza literalmente. Vendo toda a desgraça da minha volta desde o meu nascimento, não vi alternativas a não ser entrar no jogo de capital para sobreviver. Minha mãe não pode ver meu caixão descer antes do dela. Cancela meter as caras no assalto ao banco, como fez meu tio, correndo o risco de tomar um tiro de 12 no peito, como fez meu tio. Todo mundo sempre viu em mim uma inteligência que eu não possuo. E por conta disso sempre depositaram tudo que é apenas fé em mim. Eu me vi obrigado a ser grande, mesmo sendo minúsculo. Pior que não ser algo é acreditar que não se é algo. Eu tive por muitos anos muita fé na minha insignificância. Aprendi a ser calmo, pois minha vida carregada de pessoas perturbadas me mostrou que de rude já não bastava a nossa vida, e eu não queria ser mais um que faria peso ao dia alheio. Tive muitos amigos passageiros, e já não consigo imaginar quem terei como amigos daqui a 5 anos. Todos sempre se vão, talvez eu seja um péssimo amigo. Muitas das vezes que eu fui, talvez eles eram péssimos amigos. Nunca traí ninguém sexualmente. Feio, magrelo, pobre cultural e financeiramente. Na terra onde cada um vale o que tem, a autoestima é igual a 0. Sem roupas da hora, totalmente desinteressante e uma cicatriz na sobrancelha. As minas curtiam caras com tênis loucos, motos ou que fossem bonitinhos, tipo aqueles colírios a capricho. A única coisa que sabia fazer, bem, mas bem razoavelmente, era me expressar com palavras. Entre ler um texto meu e andar de mãos dadas com um cara boa pinta, demorei para perder a virgindade, e tô falando da boca. Ricardo, um irmão de vida meu, me deu toques profissionais já que de alguma forma acreditava em meu potencial e no de qualquer periférico que quisesse mudar de vida financeira. Eu escutei e as coisas começaram a dar certo, muito certo. Tenho acesso a coisas que ninguém do ciclo em que cresci tiveram, talvez os donos das biqueiras. Com 26 comi, bebi e vi coisas que tenho certeza que muitos nunca vão fazer. Me sinto longe de tudo e todos, mesmo sabendo que não é 10% de onde vou chegar. Tão longe que já não consigo enxergar mais ninguém e isso dói. Afinal, meu único medo é a solidão. Eu tenho medo de fazer amizade, pois não sei mais fazer isso. Fiz tudo a vida toda tão sozinho que tenho medo de aceitar o afastamento como amante. Eu não sou insuportável como Pinto, mas nas telas da minha cabeça Van Gogh não deceparia a orelha e sim a cabeça, com uma C4. Eu escrevi tudo isso para dizer que o menino do morro virou Deus ou está se tornando. Só que aqui em cima tem poucos igual eu, e eu me sinto só. Tem muita gente dos Jardins, da Oscar Freire e nada de Capão Redondo ou Itaquera. Essas pessoas não são como eu, elas tendem a inferiorizar pessoas como eu. E eu sozinho jogo todas na maca rompendo nervos e causando fraturas expostas. Mas não quero fazer isso sabendo que posso ter outros Andrés me ajudando na pancadaria. Antes eu não podia ter nada e tinha tudo. Hoje eu posso ter tudo e me sinto um nada. Pois enquanto eu não ver tatuagem mal feita, cortes disfarçados, sorrisos amarelos e camisa de time em restaurante francês, minha existência de nada serviu. É isso aí, família, você acabou de ouvir a história Todo Deus Nasceu de Algum Nada, certo? Do meu mano André Nascimento. Dá um bisu no Insta dele, @magro011, para você ter acesso a outros textos dele, demorou? Já quero deixar claro que se você tiver algum texto ou história que queira que eu diga por aqui, pode me mandar que eu vou ler com muito carinho. Me diga o que você achou desse quadro novo, quero muito saber da sua opinião, ela é muito importante. Nesses episódios não teremos as famigeradas indicações, portanto não estranhem. Muito obrigado a você que permaneceu ouvindo até esse momento e até mais. Paz e liberdade para a cabeça de todos vocês. Que a vivência seja braba sempre.